Bom dia, turma! Vamos lá para mais uma aula e hoje nós vamos fazer a revisão da aula, tá? Sobre riqueza e pobreza no mundo, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, tá certo? Teve uma questão na prova que falava sobre, mas não é necessariamente para falar dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tá? Era falar mais do IDH, mas também tinha relação. Então, hoje nós vamos, como eu vi que muita gente ficou com dúvida ainda sobre esse assunto, a gente vai fazer uma revisão sobre ele. Na próxima aula a gente vai fazer uma revisão mais voltada para a próxima prova, tá bom? Então, vamos lá. A gente viu que o mundo ele é dividido regionalmente, só que também tem uma regionalização pelo desenvolvimento econômico, ou seja, tendo como critério o nível de desenvolvimento daquele país, tá? Então, uma grande disparidade socioeconômica pode ser verificada entre países considerados desenvolvidos e os demais que são países de renda média ou baixa, que são considerados subdesenvolvidos, tá bom? Então, é visível o contraste entre Desculpa, gente. É visível o contraste entre o desenvolvimento dos diferentes países, continentes e regiões do planeta, como a gente vai observar aqui no mapa, tá? Que a gente já viu em umas aulas anteriores, que geograficamente falando, o mundo ele não é dividido por essa linha norte e sul, tá? Que é essa linha que está percorrendo o mapa, essa linha mais roxinha, lilás, sei lá, mas que está dividindo ali os hemisférios, tudo nada a ver com nada, né? Então, aqui a gente tem até o exemplo da Austrália, que não tá geograficamente falando, ela não é no norte, mas aqui no mapa ela tá como se ela fosse do norte, porque a linha ela passa aqui em volta dela, porque por aqui eu não consigo marcar. Então, todos os países em vermelho, eles são países desenvolvidos. Aí, esse mapa ele divide os países subdesenvolvidos em dois. Economias em desenvolvimento, que são todos esses países em laranja, e economias menos desenvolvidas, que ainda estão tentando ser alguém na vida, tá? Então, misericórdia, que estão derrubando. Então, continuando aqui, os países que estão no norte, tá? Eles são considerados desenvolvidos e em desenvolvimento, tá certo? Só que essa linha ela faz uma divisão norte e sul, ou seja, os países do norte são os bonzão e os países do sul são os mais assim, cresçam, tá? É basicamente isso. Então, no hemisfério norte está localizada a maior parte dos países considerados desenvolvidos, a Europa, a América do Norte, a Ásia, apresentam elevados valores de renda per capita e IDH muito alto. Já a maioria dos países subdesenvolvidos, com valores inferiores de renda per capita e IDH, estão localizados no hemisfério sul. Nada para eles. Então, essa regionalização ela passou a ser utilizada principalmente a partir do século XXI para expressar desigualdades econômicas existentes ao redor do mundo, tá bom? Então, como vimos, essa divisão ela não leva em conta critérios geográficos, ou seja, a linha do Equador nunca nem se viu, né? Então, tudo bem.
E os países desenvolvidos? A gente viu que para ser país desenvolvido precisa de quê? Ter uma elevada renda per capita, ter um IDH alto, ter um PIB muito bom, ter uma expectativa de vida maravilhosa. Então, para ser considerado país desenvolvido, tem que ser o auge do auge, né? Então, esses países correspondem a países cuja economia é altamente industrializada, porque atingiram um alto grau de desenvolvimento tecnológico e social. Embora concentrem cerca de 16% da população global, esses países detêm cerca de 60% de toda a riqueza gerada no mundo. Observem o gráfico. 84% países subdesenvolvidos, 16% os países desenvolvidos, tá? Então, apesar de eles serem menor, pega uma população menor, eles detêm 60, nada menos, nada mais, 60% da riqueza gerada no mundo. Isso significa o quê, meu povo? Significa que ocorre uma grande desigualdade social, né? Que é o tema desse capítulo, desigualdades sociais no mundo atual. Ocorre uma grande desigualdade social por conta dessa péssima distribuição de renda, péssima distribuição de riqueza. Então, se todo mundo dividisse as riquezas igualmente, seríamos todos finos e ricos, né? Só que não. Porém, ocorre essa grande péssima distribuição de riqueza, tá bom? Então, que mais? O protecionismo consiste em instrumentos diversos utilizados por um governo para proteger sua produção industrial e agropecuária por meio de tarifas sobre produtos importados que concorrem com produtos fabricados no país. Então, ao encarecerem os produtos estrangeiros com barreiras alfandegárias, fortalece a cadeia produtiva do país. Então, um dos responsáveis por esse crescimento, por essa produção de riquezas dentre os países desenvolvidos, é esse protecionismo, tá? Na economia. Aqui vamos ver os países que são considerados desenvolvidos: Noruega, Alemanha, Estados Unidos, Japão, França. Olhem os índices, só índices altíssimos, né? Então, hoje a gente vai ficar só nos desenvolvidos, tá bom? Amanhã a gente vê os subdesenvolvidos e continua vendo algumas coisinhas, tá certo? Então, dúvidas, essa é a hora, tá certo? Podem chamar. Tchau, tchau, beijos. Saudades, quem for para a escola esses dias. Vamos lá, tô morrendo de saudade, tá? Quem não puder ir ainda, vamos continuar por aqui também, tá certo? Porque a gente é multifuncional, tá? A gente vai atender todo mundo, tá bom? Mas mandem as dúvidas de vocês, gente, por favor.